Deus bendito, Deus eterno, Pai querido, nós te glorificamos mais uma vez nesta manhã, pedimos a tua graça, pedimos o teu milagre, pedimos a tua intervenção, pedimos a tua provisão, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada e não estamos aqui como quem tenta realizar alguma coisa sem o Senhor. Ao contrário, Deus, nós viemos aqui porque sabemos que o Senhor é quem nos capacita a aprender, o Senhor é quem nos dá condições de entender, nos dá capacitação aos ouvidos e ao entendimento. Por isso, Deus vive e poderoso, nos abençoa nesta manhã e glorifica o teu nome. De igual modo, nós pedimos pelos nossos irmãos em todo o mundo, esses que nos acompanham pela internet, esses que ouvirão depois os seminários, seus arquivos, que lá nós estaremos colocando pela direção do Senhor. Assim, ó Deus, nos dá entendimento, porque o Senhor declarou que o seu povo perece por falta de conhecimento, e em tal erro não queremos nós incorrer. Capacita-nos, ó Pai, pois sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos então seguir, e o nosso tema ainda continua sendo observar a justiça divina. Isso nos dá paz, saber que Deus fará justiça. Deus não deixará que nem uma vírgula, nem um ponto fique sem sofrer a sua justiça. Ou seja, quem faz o mal, certamente um dia Deus vai cobrar isso, mesmo que os nossos olhos não tenham detectado, encontrado o ponto em que Deus cobrou aquele mal. Tipo Abacuque. Abacuque diz assim: até quando, Senhor, o ímpio dominará sobre o justo, triunfará? Até quando o ímpio vai estar oprimindo o justo? Porque ele viu Babilônia subjugando a nação de Israel no tempo de Jeremias, daquela situação toda. E Abacuque morreu e não viu Deus cobrar de Babilônia os seus delitos, né? Embora Deus usou Babilônia como vara de correção, no que Babilônia se excedeu e vacilou, saiu do prumo de Deus, Deus cobrou, e a profecia diz isso também. Então, mesmo que não vejamos, Deus certamente vai cobrar. E de igual modo, o bem que fazemos, também Deus vai recompensar. Isto é um atributo da justiça de Deus. Fazer justiça é algo que Deus pode, e é algo que está na sua personalidade. Existe um nome que nós temos, uma tradução do hebraico, parece que diz Jeová Tzidkenu. É isso? Alguém? É isso, né? Jeová, tem até uma música, né? Jeová Tzidkenu, minha justiça é, uma música que nós cantamos com os títulos jeovísticos. Então, Jeová Tzidkenu, ou seja, o Senhor que faz justiça, o Senhor justiça nossa. E muitas vezes pode ser, já vimos isso, né? Pode ser fora do alcance dos nossos olhos, mas o que nós temos que ter com Deus é paz, descanso, porque Ele fará com que toda obra do bem ou do mal seja justiçada. Nada vai escapar. Portanto, nós só precisamos nos preocupar que tipo de semente nós estamos lançando. Essa é particularmente a minha única preocupação. As pessoas criticam, se criticaram Jesus, as pessoas falam, se falaram de Jesus, e ele falou que a um servo tem que ser igual ao seu Senhor. Então, tudo que vem de crítica, de ameaças, eu apenas olho para as sementes que eu deixei para trás. E vejo, essas sementes são boas, eu as semeei na presença de Deus, então que venha o que vier, porque eu sei que eu só colherei fruto, e até aqui o exemplo da minha vida
é ótimo para mim mesmo, não sei se serve para outros, mas para mim está muito bom o exemplo da minha vida. E até aqui eu tenho colhido frutos das sementes que eu plantei. E eu estou muito feliz por tudo que eu tenho colhido. Eu não tenho que reclamar de nada até aqui, de tudo que Deus tem realizado na minha vida. Isso não quer dizer que eu não esteja passando por lutas e provas. Não quer dizer isso. Precisamos saber separar as coisas. Bom, então nós vamos hoje caminhar um pouquinho mais nas observações. Eu queria começar com você uma história de Gênesis, no capítulo 19, só para você se sintonizar aí, em Gênesis 19, nós temos a história de um homem chamado Ló, em que você conhece muito bem a história deste homem. E lá no verso 23, tem mais um detalhe. Diz assim, Gênesis 19, 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. O que nós vemos? Ló é um homem com a sua família que habita no meio de uma cidade completamente profanada e corrompida, como marca principal, que é o homossexualismo. E você sabe muito bem que aonde existe o homossexualismo, o que impera são as piores coisas, as coisas mais horrendas, que chegam aos extremos dos assassinatos. Então imagino eu que o que Ló via naquela cidade não era apenas a aberração dos atos homossexuais horripilantes. Ló estava vendo naquela cidade estupros de vulneráveis constantemente. Ló estava vendo crianças serem estupradas o tempo todo. Ele via isso, porque esse era o padrão da cidade. Aqui diz que desde o menor até o maior tentaram investir contra Ló, tentaram entrar na sua casa. Lembra quando os anjos cegaram aqueles homens? Nós sabemos que este é o cenário. Agora, recentemente aí tivemos um caso que saiu na mídia de 2 homossexuais adotaram um menino. Depois dessa adoção, a vizinhança viu que o menino não estava se comportando normalmente, já não aparecia com a cara na rua e etc. Quando foram investigar, o menino estava sendo alvo de violentos estupros e espancamento. Ora, mas isso aí não é novidade nenhuma. Todo mundo sabe que o cenário do homossexualismo é a pouca vergonha, a sem vergonhice, a pilantragem, é a possessão demoníaca. Só quem não sabe são os que compõem o sistema jurídico, que são os podres da sociedade, que pensa que o dinheiro deles vai fazê-los escapar do martelo de Deus. E nós nos riremos deles. Então, onde já se viu isso? Um Estado que se diz organizado, uma sociedade que se diz com cultura,
legalizar, apoiar juridicamente com todos os seus apetrechos, com as armas do Estado, apoiar uma união abominável dessa e ainda colocar um menino, uma criança, para ser alvo desses carrascos. Resultado, o menino foi estuprado de tudo que foi maneira que se pode imaginar que um ser humano é agredido. Assim, esse menino foi encontrado em cima de uma cama em estado deplorável e os dois sumiram, não sei se foi encontrado. Então, mas que novidade é isso para nós que conhecemos a verdade e andamos acima do mundo? Isso para nós não é novidade nenhuma. Novidade para nós é quando encontramos cristãos pilantras e sem vergonhas que se calam diante dessas injustiças porque têm medo de uma algema ou de uma bala. Isso é que é novidade para nós. Mas, então, irmão, imagina o que Ló não via nessa cidade. Ló via meninas, crianças, sem nem saber ainda que vida estavam ou que mundo estavam. Ló já via essas meninas sendo viciadas em atos abomináveis, coisas horripilantes. E a Bíblia diz que Ló afligia a sua alma por contemplar dia a dia as abominações daquela cidade. E essa expressão, afligir a alma, para mim, ela tem muito peso. O que seria alguém sentir a sua alma afligida por causa de uma situação? A pessoa está em completo desespero, tentando fazer alguma coisa, buscando soluções e não encontra de forma alguma. E ele não podia fazer nada. Mas Deus sempre pode fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque será farto. E para saciar Ló, Deus não podia passar um redemoinho e matar meia dúzia da cidade. Para saciar a alma de Ló, que estava tão afligida, Deus tinha que derramar fogo do céu, soterrar completamente tudo e não deixar nenhuma alma vivente. Só assim a alma de Ló poderia ser saciada naquele episódio. Então, Ló, ele está no meio de uma cidade, nessas condições. Vamos imaginar que Sodoma e Gomorra fosse hoje o Vaticano. Sodoma e Gomorra fosse hoje a sacristia das igrejas católicas, como todos nós sabemos muito bem. Então, Sodoma e Gomorra era esse antro de abominações. E quem está lá no meio disso? Ló. Deus olhou na sua justiça e viu, eu tenho que fazer alguma coisa. E fez. E o que eu quero ver com você nessa hora é como Deus consegue, já falamos nisso, né? Quando falamos do dilúvio, Deus consegue atingir o mundo inteiro e preservar o justo. Como no dilúvio, Deus varreu a terra, o planeta inteiro e preservou Ló. E ele tinha dito para Abraão, longe de mim que destrua o justo com o ímpio. Deus falou isso, longe de mim que destrua o justo com o ímpio. Irmão, plante a semente que Deus te mandar plantar. Toda semente que Deus nos manda plantar é semente de verdade e de justiça. Mesmo que o mundo não entenda, recrimine, discrimine e tente te matar, você tem que plantar a semente que Deus quer. Quando Deus falou para o rei Saul, vai lá na terra dos amalequitas, extermina tudo, do mais velho ao mais novo, até os animais. Essa era a semente horrível que Saul deveria ter plantado. E ele plantou essa semente em 99,9999999%. Mas ele não plantou a semente em 100%. Uma semente que não é 100% para Deus não é semente. Ele pagou caro. O mundo hoje, eu já vi debates na televisão, pessoas criticando, mas que Deus é esse do cristianismo que mandava matar crianças?
Mandava porque ele é santo, sabe muito bem o que faz, e a sua sede de justiça, se ele mandou a cada um de nós ter fome e sede de justiça, e disse que seríamos bem-aventurados, que dirá fome e sede de justiça que esse Deus não tem? Porque nós às vezes julgamos coisas assim, sem entender, tão superficial. Imagina Deus que conhece o profundo do coração de um ser humano. Imagina Deus que conhece o profundo do sofrimento do ser humano. Às vezes nós dizemos assim, aquele cara ali estuprou aquela menina, cadeia nele. Tá, mas nós não conhecemos as angústias, o sofrimento, as opressões que passou a menina na mão daquele cara. Deus conhece. Deus sabe cada centímetro de angústia que aquela menina passou na mão, no domínio daquele cidadão. Então, quando Deus exerce juízo, ele exerce com um peso inigualável. Quando os amalequitas mataram crianças e idosos do povo de Israel que saía do Egito, isso é uma narrativa muito simples. Eles mataram crianças e mataram idosos. Tá, mas quem viu a lágrima profunda de pais, irmãos e mães chorando desesperados pelos seus filhos, sem terem feito mal a ninguém, estavam em completa inocência, apenas saíram do Egito, não tinham nada com os amalequitas. Eles foram lá, guerreiros, armados, sem dar a mínima chance de defesa a crianças nem a idosos, cortaram cabeça, arrancaram coração, fizeram horrores. Deus foi e guardou aquilo. Um dia diz para Saul, eu te levantei para isso, para fazer a minha justiça. Vai lá agora e extermina tudo. Deus é um ser que se ira. E enquanto ele não vê a sede de justiça dele saciada, ele não põe limite aos seus termos. Então, irmão, Ló está no meio dessa cidade, vendo e ouvindo coisas horríveis. Imagina, o que eu faria, eu não sei. Que sentença eu daria a um casal de homossexual que adota uma criança para estuprar e espancar? Que sentença eu daria? Só assim, sem conhecer muitos detalhes das dores de um ser humano. Agora, Deus que nos criou, que conhece cada centímetro do nosso corpo, sabe as angústias, sabe tudo que passamos quando sofremos algumas situações, que sentença Deus daria? Se eu já não daria nada suave, no mínimo, prisão perpétua. No mínimo, prisão perpétua eu decretaria para um casal de homossexual que adota alguém já com a intenção de estuprar. No mínimo, prisão perpétua. E Deus, que conhece muito mais as dores e angústias de um ser humano do que eu. Ló está ali na cidade e Deus tem que fazer justiça. E a grandeza de Deus é essa. Deus retira o justo e derrama a sua ira. Fogo e enxofre, dizem os arqueólogos e cientistas, que a concentração de fogo e enxofre naquela área onde existiu essas cidades é uma concentração tão grande que aquela terra não produz mais absolutamente nada. É uma terra que não produz nada devido a tanta concentração de fogo e enxofre que caiu naquele lugar. Toda a forma de vida que existiu ali foi exterminada e hoje nenhuma forma de vida mais sobrevive, nasce naquele lugar, se tornou impossível. Deus tira o justo Ló, que é inclusive um símbolo do arrebatamento, e realiza a sua obra de vingança. E eu quero que você entenda, meu irmão, como Ló justifica o arrebatamento. Um cristão de verdade, ele vai, no final dos tempos que nós estamos aí vivendo, os últimos anos da era da igreja, nós, se amarmos a justiça e a verdade,
nós teremos a nossa alma tão afligida quanto a semelhança do que Ló passou. Porque nós estaremos vivendo dentro de Sodoma e Gomorra dentro de mais alguns poucos anos. Nós estaremos mergulhados na pior podridão da história da humanidade dentro de poucos anos. Nem Hitler, nem Mussolini, nem Stalin, nem Lenin, aqueles assassinos, nem eles conseguiram fazer uma sociedade tão podre quanto a que nós democraticamente estaremos elegendo dentro de poucos anos. Inclusive tem um livro escrito como a democracia elegerá o anticristo. O anticristo não vai surgir no mundo com ditadura, nem com mão de ferro. Não, ele vai surgir aplaudido pelas massas. E a Bíblia propõe até, segundo a visão de Daniel, que a possibilidade desse cidadão ser um homossexual, porque diz que ele não terá desejo ao amor das mulheres, enfim. Então, Ló está representando o arrebatamento, quer dizer que nós, cristãos da última hora, estaremos amando a verdade e a justiça de uma maneira tão gloriosa que quando contemplarmos o que Ló contemplou, e nós já estamos contemplando o que Ló contemplou. Hoje, o sistema jurídico está apoiando com todas as forças, está mandando prender, está processando pessoas que falam contra a aberração do homossexualismo. Então, nós estaremos vivendo isso, e hoje nós já estamos contemplando isso. Nós, os cristãos da última hora, nós vamos estar afligindo a nossa alma de uma maneira muito intensa. Como? Em não concordar com aquelas coisas e estar lutando contra elas. Lutando não no sentido de querer aniquilá-las, não é isso, mas no sentido de denunciá-las. Nós não vamos querer lutar para exterminar as aberrações, as abominações do mundo, não é isso. Nesse último tempo, nessa última era da igreja, nós não estamos lutando para aniquilar, extinguir nada, nós estamos lutando apenas para denunciar, como sal da terra e como luz do mundo. O sal mostrando que nós não nos misturamos, que nós fazemos a diferença. E como luz, nós estamos iluminando, apontando para que todos vejam as trevas. Esse é o nosso sentido. Sal da terra e luz do mundo não é para exterminar nada. O desfazer as obras do diabo sempre vai acontecer na vida de um e na vida de outro. Isso aí é dia a dia. Mas nós não vamos exterminar esse último mover satânico que está sobre a terra, porque ele, devido à dureza dos corações humanos, tem recebido inclusive a permissão do próprio Deus. Como diz a Bíblia, segundo Tessalonicenses no capítulo 2, porque a humanidade não quis receber, rejeitaram o amor de Cristo para se salvar, Deus lhes permitirá a operação do erro. E a Bíblia é muito específica sobre essa operação do erro. Então, meu irmão, a situação de Ló é a situação dos cristãos do tempo final da era da igreja, quando o mundo estiver prestes a receber os flagelos da grande tribulação, as taças amargas de Apocalipse, a semelhança do que aconteceu com Ló, quando a igreja for retirada da terra, vai acontecer com o mundo todo. É a hora da tentação que há de vir sobre toda a terra para provar os que habitam sobre ela. Então, Deus fez justiça a Ló e Deus fará justiça à igreja, sendo que Deus fará justiça à igreja quando a igreja já não estiver mais na terra.
Talvez tenha um telejornal especial que a gente assista tudo lá no céu de telão. Só se for assim. Mas que o fato é que a justiça vai ser derramada na terra quando a igreja não estiver mais na terra, isso é fato. A grande tribulação, o castigo de Deus sobre a humanidade, se dará quando a igreja não estiver aqui na terra para contemplar. Imagino eu que de alguma maneira nós vamos estar sabendo disso. Mesmo se não soubermos, temos convicção pela fé de que nossa fome e sede de justiça será saciada. Como lemos ali no verso 23, né? Diz que a mulher de Ló olhou para trás, e nós podemos imaginar que ela olhou para trás por muitos motivos. Uma curiosidade, uma simples curiosidade pode destruir a vida de alguém. Se Deus disser assim, não vai por tal caminho, acabou. Se o cidadão for curioso e for por tal caminho, ele pode ter a sua vida destruída, como aquele profeta desconhecido de 1 Reis capítulo 13. Ou, quem sabe, se ela sentiu saudade da vida dela que estaria ficando para trás, quem sabe ela achava que ela tinha uma vida muito boa, talvez ela não tivesse muito projeto de deixar Sodoma e Gomorra, não aceitou muito bem a declaração daqueles anjos. Quem sabe se ela nem entendeu que aqueles homens que lá estavam eram anjos? Não sabemos. O fato é que ela olhou para trás. E o fato é que tinha uma palavra de Deus que dizia: não olhes para trás. O que tinha de mais olhar para trás? O que tinha de mais? Tinha nada de mais. Absolutamente não tinha nada de mais. Não teria nada de mais se não existisse uma palavra de Deus. Quando Adão tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aquela árvore deu para ele de diferente? Quando eu examino a Bíblia, eu vejo que não aconteceu absolutamente nada de diferente na vida de Adão e de Eva depois de tocarem naquela árvore, a não ser terem percebido que ficaram sem a graça de Deus. Sentiram o peso do pecado. Só isso aconteceu. Não aconteceu mais nada. Nenhuma mudança na maneira de pensar, nenhuma mudança na maneira de ver, não aconteceu nada. Aquela árvore não tinha nada. Aquela árvore era apenas uma árvore, mais uma, só. Era a árvore que provava que o homem tinha o livre-arbítrio. Era a árvore que dava a ele a chance de poder pensar livremente no que ele ia fazer e no que ele não ia fazer. Aquela árvore não exerceu nenhum poder sobre Adão e Eva. Aquela árvore não tinha nada. Eles tocaram ali e a única coisa que eles sentiram foram o peso da desobediência da palavra de Deus que dizia para não tocar. Foi só isso. Quando eles tocaram, desobedeceram a palavra de Deus, o peso do pecado, que é todo pecado que existe no mundo, ele se resume em desobediência à palavra de Deus. Não existe nenhuma outra classificação para pecado a não ser desobediência à palavra de Deus. O erro de Adão e Eva foi o mesmo erro da mulher de Ló. Desobediência à palavra de Deus. O erro de Saul foi o mesmo erro de Adão, de Eva e da mulher de Ló. Desobediência à palavra de Deus. O erro de Davi foi desobediência à palavra de Deus. O erro de Salomão, desobediência à palavra de Deus.
qualquer erro de qualquer ser humano, qualquer coisa que se classifique como pecado, é simplesmente isso: desobediência à palavra de Deus. Então, não tinha nenhum problema em olhar para trás, como não teria nenhum problema em tocar naquela árvore, não ia mudar em nada, só que existia uma palavra. Quando nós contrariamos a palavra de Deus, saímos da condição de servo, começamos a fugir dessa condição de submissos. E se tem uma coisa que Jesus não tolera, é senhores. Anota essa frase, meu irmão, com muito carinho. Se tem uma coisa que Jesus não tolera, é senhores. Ele nunca se dirigiu a ninguém como senhor. É só como servo. E quando o homem começa a ter atitudes contrárias à palavra de Deus, ele está abandonando a posição de servo e está se tornando senhor da sua própria vida. Com essa transgressão vem a justiça para o alcançar. E ele vai ser justiçado, justificado, se do mal, ou justificado, se do bem, conforme a sua atitude. Então, a palavra foi dada: não olhe para trás. E às vezes as pessoas estão caindo justamente nas palavras mais simples que Deus tem dado, porque elas entendem que aquilo não tem nenhum problema, porque na sua cabeça realmente não tem nenhum problema. Qual o problema de alguém olhar para trás e ver que uma cidade está sendo destruída? Mas esse não era o problema. O problema era a existência de uma palavra. Essa palavra é que não poderia ser transgredida. O mesmo Deus que disse: não olhe para trás, de repente, mais lá na frente, ele poderia dizer assim: agora vocês podem olhar para trás. Não ia mudar nada, a cidade era a mesma, a destruição era a mesma, tudo era o mesmo. Você acha que depois Ló não olhou para essa cidade? No dia seguinte, você acha que Ló não olhou para ela? Caramba, acabou a destruição de Sodoma, vou lá em cima do morro ver como é que ficou. Ló deve ter chegado lá em cima do morro e olhou para a cidade. Caramba, não sobrou nada. Não tem problema. Não existia o efeito daquela palavra lá, não olhes para trás, já não estava valendo naquela situação. Então o problema foi a transgressão à palavra, e não que a cidade pudesse produzir algum efeito, que as pragas que ali estivessem acontecendo pudessem produzir algum efeito, e de igual modo aquela árvore que Adão e Eva tocaram também, ela não tinha nenhum efeito sobre a vida deles. O efeito estava em obedecer ou desobedecer a palavra. E Deus vai, exerce justiça, expulsou Adão e Eva do paraíso e repreendeu a mulher de Ló, que não herdou as coisas futuras que estavam para ser herdadas. Nós temos alguma pergunta aí? Ou nós podemos seguir? Não? Nós vamos seguir mais um textozinho antes do nosso intervalo, em Gênesis, no capítulo 25. No verso 27. Gênesis 25, verso 27. Nós conhecemos tão bem, né? Cresceram os meninos Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se de Edom. Disse Jacó:
vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que nós queremos ver aqui? Nós sabemos que Deus vem aqui e exerce um juízo em que as bênçãos e a herança começa a recair toda sobre Jacó. E hoje nós não temos a declaração bíblica de Abraão, Isaque e Esaú. Nós temos a declaração de Abraão, Isaque e Jacó. Nós vemos que quem contemplou a escada em Betel, que os anjos subiam e desciam, foi Jacó. Quem foi encontrado por um anjo no vale de Jaboque foi Jacó. Quem foi abençoado e teve o seu nome trocado para Israel foi Jacó. Ou seja, como diz a Escritura, desprezei Esaú e amei a Jacó. Por quê? Qual o motivo? Porque Deus exerceu juízo, justiça desta maneira, rejeitando ou exaltando. Jacó não tinha nada do que, não estava previsto ter nada do que teve, mas ele conquistou. Agora, quando você observa aqui, no verso 32, ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ora, vamos pensar com muita clareza. Ele achava mesmo que ia morrer? Ele achava que ia morrer? Não. Se realmente ele achasse que ia morrer, se alguém tivesse pendurado ele na ponta de uma corda, se alguém tivesse colocado uma espada no pescoço dele, se alguém tivesse colocado ele na frente do arco e da flecha, se alguém tivesse colocado ele na frente dos cavalos para ser pisoteado, ele realmente achou que ia morrer. Agora, porque alguém está com fome? Não está com fome. Está num horário de comer, o estômago roncou um pouco, é isso que acontece. Ele achou que ia morrer? Não, ele não achou que ia morrer. Não achou que ia morrer, definitivamente ele não achou que ia morrer. Nenhum de nós acharia que ia morrer se ficasse um dia inteiro com o estômago roncando de fome. Ninguém, e eles sabiam também disso, todo mundo tem as suas experiências de vida. Ele não achou que ia morrer. E a Bíblia diz que ele desprezou a sua primogenitura. Ele sabia o valor disso? Ele sabia que ele seria o sucessor do seu pai, Isaque? Ele sabia os ofícios que o seu pai realizava? Ele sabia as bênçãos que o Deus de Abraão tinha colocado sobre seu pai? Ele sabia a glória do que era ser um primogênito? Numa época em que não se falava de sacerdote, se falava de primogênito. Na era patriarcal, em que um homem orava e Deus honrava, ele é o sacerdote. Na hora em que ele sabia que como ele conhecia as histórias do seu pai, ele conhecia as histórias do seu avô, ele conhecia muitas coisas, ele tem conhecimento, então ele simplesmente desprezou. E aqui tem uma palavra tão interessante que diz assim: Jacó disse para ele: jura-me. Irmão, muitas vezes por nós não conhecemos um pouco das culturas passadas, nós não temos entendimento profundo de certas coisas. Quando Jacó disse para ele assim: jura-me, ele jurou. Ele sabia o peso do que era fazer uma jura.
O Senhor Jesus mesmo, quando vem no Novo Testamento, diz assim: não jurarás, nem pelo céu, nem pela terra, nem por ti mesmo. Não jurarás, apenas a tua palavra seja sim, sim, não, não. Não jurarás. Na nossa cultura hoje, milhares de anos depois desse fato, ainda não existe essa expressão que nós dizemos para algumas pessoas, embora está tão fraca essa expressão, o ser humano está tão sem caráter, né? Mas quando a gente quer ter certeza de que alguém está falando a verdade, a gente nos diz assim: você jura? Você jura que foi assim? Há 6.000 anos atrás, quando Jacó disse para ele: jura, e ele jurou, significa que realmente ele não levou nada a sério da sua primogenitura, ele não levou a sério essa bênção, e realmente ele não valorizou e ele desprezou, ele brincou, ele desvalorizou e acabou brincando com algo gloriosíssimo. Irmão, para você ter uma ideia, a nível espiritual hoje, o que você nesse momento poderia imaginar como a maior realização de Deus na sua vida? Imagina agora aqui qual seria para você a maior realização de Deus na sua vida. O máximo, vamos dizer assim, Deus tem coisas a operar com o ser humano. E vamos colocar uma escala, uma hierarquia aqui. De 1 a 10 são as coisas que Deus tem a operar com cada um de nós. Uns de nós chegam no 8, no 9, no 7, no 7,5. Às vezes uns não chegam ao 10, outros não saem do 1. Mas Deus tem uma escala de operações conosco. E vamos colocar que o 10 é o nível máximo daquilo que Deus pode realizar através da vida de um homem, quando este homem anda 100% na sua presença. A primogenitura era, dentro de uma escala, o 10. Esaú, ele tinha aquilo mais glorioso que Deus lhe deu por nascimento. E ele brincou com isso. Todo o investimento de Deus na vida dele, ele não levou a sério. Ele desprezou, ele jurou e ele foi viver a vida dele. Veio a justiça de Deus, o juízo de Deus, e alcançou Esaú, rejeitando. Esaú fica lá perdido na história. Os edomitas depois são exterminados. A Bíblia diz que Edom, os edomitas, povo descendente de Esaú, foi um povo contra quem Deus esteve eternamente irado. E Deus, segundo tantas narrativas, Deus os exterminou. Primeiro, Deus os deixou se multiplicar nas fendas das rochas, morando em cavernas. Depois, Deus os exterminou. E o apóstolo Paulo, também, o escritor de Hebreus, melhor dizendo, já que há dúvidas, coloca uma situação muito específica sobre essa questão da ira de Deus. E também Obadias, o profeta, lá no finalzinho, Obadias também menciona claramente sobre essa ira de Deus contra os edomitas, povo contra quem Deus estava eternamente irado. Por que será? A única coisa que nós vemos de lógica foi que o patriarca deles desprezou a primogenitura. E como Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, teve uma geração inteira que pagou por causa do erro de um. E muita gente diz assim: não, mas nós não podemos pagar por causa do erro de um. Irmão, hoje no mundo, o diabo deveria ser um gatinho, no entanto, para muitos ele é um leão. Sabe por quê? Por causa do erro de um, o erro de um chamado Adão. Então, muita gente paga sim pelo erro de um, são os critérios de Deus.
Então, para concluirmos essa ideia aqui, eu quero que você entenda isso. A justiça de Deus alcançou, ou melhor, o juízo de Deus alcançou Esaú, porque ele desprezou algo que Deus tinha para ele. Então, irmão, nós precisamos tomar cuidado nessa caminhada com a direção de Deus. Porque às vezes Deus tem para nós algo que nós não valorizamos tanto, mas para Deus tem o valor. É nós, Ele escolheu, foi nós. Ele olhou para nós e nos escolheu. Então, quando você se sentir cansado, afatigado, com fome, desamparado, decepcionado, frustrado, doido para jogar a toalha, olha para Deus e não joga. Tá de pé? Vai em frente. As flechas estão atingindo a tua alma, as espadas estão cortando os teus sentimentos, você está em pedaços, mas tem força para ficar sobre os dois pés? Não despreza o que Deus te deu, porque mesmo que você não enxergue o valor disso, Deus está enxergando e olhou para você e te deu. Esaú não olhou aquilo como algo tão importante, mas Jacó já olhou. Muitas vezes é assim, nós temos coisas que não estamos dando o devido valor, mas tem gente doido para a gente largar aquilo e cair na mão deles. Então, meu irmão, e tem mais, quando você despreza o que Deus te deu, vem o juízo sobre você e a bênção que estava projetada sobre você passa para aquele que está valorizando o que você está desprezando. Essa é uma das grandes lições. Esaú desprezou, mas ele tinha conhecimento da glória que era tudo aquilo que estava proposto pela vida dele. Tanto era glorioso que depois o que nós vemos um homem tendo visões celestiais, mas era Esaú que ia ter essa visão. Nós vemos um homem conversando, lutando com o anjo do Senhor. Não, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E segurava o anjo apareceu para ele, por quê? O anjo do Senhor, onisciente, sabendo que tudo aquilo ali ia acontecer, apareceu de propósito, porque sabia que aquele homem valorizava as coisas espirituais. Aquele homem recebeu uma marca de Deus, tocou-lhe na juntura da coxa, ele manquejava. Mas dizem os historiadores que ele manquejava, mas corria mais que qualquer um. Era um manquejar meio que espiritual, porque não atrapalhava em nada os passos dele. Tem historiadores que questionam até o fato de alguns filmes mostrarem Jacó com um cajado para se apoiar quando andava, porque dizem que ele não precisava de nada daquilo para se apoiar quando andava. Ele manquejava, mas ele... Fica meio estranho dizer isso. Manquejava, mas andava normal. Os sinais de Deus foram para a vida de Jacó, enquanto que Esaú viveu uma ilusão, viu os seus descendentes se multiplicar, daqui a pouco não tinha mais ninguém. Hoje, nós olhamos para a nação de Israel e dizemos, lá estão, sustentados por Deus, os descendentes de Jacó. E não temos nenhum lugar para olhar para achar os descendentes de Esaú. Então, não despreze aquilo que Deus te deu, seja o mais insignificante diante dos teus olhos, pode ser o mais precioso diante dos olhos de Deus. Vamos dar uma paradinha, já já a gente volta.